tudo bem? Hoje o nosso conteúdo de ciências vai falar sobre reprodução dos animais. A forma como eles se reproduzem, como vocês sabem, vai ser diferente dependendo da espécie, né? Então a gente vai ver aqui que existe a forma sexuada e a forma assexuada. A reprodução sexuada, ela ocorre quando os espermatozoides e os óvulos se encontram. Geralmente, em uma espécie, existem indivíduos do sexo masculino, que são os machos, e do sexo feminino, que são as fêmeas. Os machos produzem as células reprodutoras masculinas, que são chamadas espermatozoides, e as fêmeas produzem as células reprodutoras femininas, que são os óvulos, tá? A reprodução sexuada, ela ocorre quando essas duas células reprodutivas se encontram, como vocês estão observando aí nas imagens. E aí vem a fecundação. A célula reprodutiva masculina, que é o espermatozoide, ele possui uma cauda que permite o seu movimento em direção ao óvulo, que é maior e ele é imóvel. O encontro do espermatozoide com o óvulo ocorre através da cópula ou acasalamento. Após esse acasalamento, o espermatozoide e o óvulo se unem. É o que chamamos de fecundação. O óvulo fecundado dará origem a um embrião que se desenvolverá e ficará semelhante aos seus pais. Mas com o passar dos dias, o óvulo ele sofre transformações, né? O óvulo fecundado ele vai sofrer transformações, porque as suas células vão se multiplicando e começa a ganhar uma forma, e é assim que um novo ser vivo é gerado. A fecundação interna, na verdade, ela é o encontro das células sexuais dentro do corpo da fêmea, tá? E é isso que a gente chama de fecundação interna. A gente pode observar isso com as espécies de mamíferos, de répteis, de aves e de insetos também, tá? Na fecundação interna, o macho libera o espermatozoide dentro do corpo da fêmea. E a gente também tem a fecundação externa. Quando a fecundação ocorre fora do corpo da fêmea, é chamada de fecundação externa. Geralmente ocorre em animais que se reproduzem no meio aquático e resulta em uma liberação simultânea em grande quantidade de células reprodutivas do macho e da fêmea. Como vocês podem observar aí na imagem, os anfíbios, né, como o sapo e a rã, e várias espécies de peixes são exemplos de animais que possuem fecundação externa, tá? Os embriões, dependendo da espécie, podem se desenvolver dentro ou fora da barriga da mãe. Agora a gente vai falar sobre os vivíparos. Os vivíparos, eles são os animais que se desenvolvem dentro da barriga da mãe, tá? Essas espécies, né, é a mãe que supre todas as necessidades de desenvolvimento do filhote. Essa forma de desenvolvimento existe na maioria dos mamíferos e em alguns peixes, répteis e insetos. A gente agora vai falar sobre os ovíparos. Os ovíparos, eles são os que se desenvolvem fora do corpo da mãe. Eles recebem essa denominação porque o seu desenvolvimento ocorre dentro de um ovo, do qual o embrião retira todos os nutrientes de que precisa para se desenvolver. Os nomes são parecidos, mas a gente precisa ter atenção para não confundir. A gente tem agora os ovovíporos. Durante a gestação das espécies ovíparas, é necessário manter a temperatura ideal para o desenvolvimento do filhote. Por isso, alguns animais chegam a sentar sobre os ovos, mantendo eles aquecidos, tá? É uma informação sobre os vivíparos que eu não havia dado antes. Agora sim a gente vai falar sobre os ovovíparos. Existem ainda animais que se desenvolvem em um ovo
dentro do corpo da mãe até o seu nascimento. Algumas espécies de serpentes, tubarões e invertebrados são ovovíparos, tá? Então, o que acontece? Qual é a diferença dessa espécie para os ovíparos? Porque eles, mesmo dentro de ovos, eles ainda ficam dentro do corpo da mãe, tá? O desenvolvimento dos embriões. O período de desenvolvimento dentro ou fora da barriga da mãe, ele vai variar de acordo com a espécie. Aqui eu coloquei um exemplo de um gato. O gato dura 2 meses, já o ser humano, 9 meses. Né? A gente tem também a galinha. A galinha, depois que coloca o ovo, o pintinho nasce em aproximadamente 22 dias. Bom, até agora a gente conversou sobre a reprodução sexuada, certo? Machos e fêmeas. Agora a gente vai falar sobre a reprodução assexuada, tá? E aqui como exemplo, a gente tem a estrela do mar. O que é a reprodução assexuada? Ela não ocorre com a junção de células reprodutivas. Na reprodução assexuada não tem essa junção, tá? Os animais, eles possuem a capacidade de dar origem a um novo ser sem a participação de outro indivíduo da mesma espécie. Não tem acasalamento nem fecundação nesses casos, como vocês estão vendo aí, é o exemplo, né? As estrelas do mar, elas são capazes de dar origem a um novo indivíduo com a mesma característica a partir de uma parte do seu corpo que foi cortada. Os pedaços fragmentados crescem e tomam a forma de um indivíduo normal. Olha que interessante, né? E a gente tem também alguns animais, como as abelhas e as formigas, elas conseguem se reproduzir sem ter a presença de um macho, tá? Os ovos das fêmeas começam a se desenvolver sem haver fecundação. Esse tipo de reprodução assexuada a gente chama de partenogênese. Ok, galera? Parece que é muita informação, né? Mas a gente fazendo os exercícios a gente consegue memorizar isso aí, tá bom? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Reprodução dos animais. A reprodução é a função pela qual os seres vivos dão origem a outros seres vivos semelhantes a si próprios. De acordo com o tipo de desenvolvimento, podemos classificar a reprodução em ovovivíparo, ovíparo e vivíparo. Animais ovovivíparos são aqueles que se desenvolvem dentro de ovos e eclodem desses ovos ainda no interior da barriga da mãe. Algumas espécies de peixe, como o peixe-espada e o guaru, são exemplos de animais ovovivíparos, como também o tubarão. Já os animais ovíparos são aqueles que põem os ovos e os embriões se desenvolvem fora do corpo da mãe, dentro dos ovos. As aves e os répteis são exemplos de ovíparos. Já os animais vivíparos, que no caso são os mamíferos, na maioria das vezes, seus filhotes se desenvolvem dentro da barriga da mãe. Nós, os seres humanos, também somos animais vivíparos. O período em que o animal se desenvolve dentro da barriga da mãe é chamado de gestação ou gravidez. Esse período é diferente para cada tipo de mamífero. No caso do ser humano, a gravidez dura 9 meses, em torno de 38 a 40 semanas.